Saudações dermatológicas. Meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista, sou coordenador das pós-graduações em dermatologia do CBMS, Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde, e cá estou para dar continuidade ao nosso curso de dermatopatologia oncológica, em nossa segunda aula. O objetivo do curso é tornar mais palatável, mais palpável a avaliação da pele na histologia, fazer com que o nosso seguidor ele tenha uma noção muito clara sobre a pele normal e que conheça algumas patologias como o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, principalmente para aqueles que vão fazer cirurgia micrográfica. Mas também discutiremos outras patologias, como o melanoma, as lesões pré-malignas, dentre outras situações oncológicas da histopatologia dermatológica ou da dermatopatologia. Então, estamos na nossa aula 2 e vamos nos aprofundar na questão do carcinoma basocelular. As imagens serão encontradas no seguinte endereço na internet para os que desejam ter acesso às origens. Então vejamos aqui uma fotografia de uma histologia de um carcinoma basocelular. A princípio, o que é que nós podemos observar? Quais seriam as bases para o diagnóstico desse tumor? Esse tumor benigno, que é o maligno, esse tumor maligno, desculpem, que é um dos mais prevalentes incidentes, na realidade o mais prevalente no ser humano. Então temos aqui algo importante que é uma pista para o carcinoma basocelular, que nós conseguimos ver redes de células basaloides. Essas redes, na realidade, são estruturas compactadas, são estruturas onde existe uma separação entre o estroma e o tumor, e essa separação é bem visível a partir de uma clivagem. Essa clivagem preenchida por mucina. Essa clivagem acontece pela produção de estromalizina 3 pelo próprio tumor. Nós observamos que essa mucina também ela está dentro do próprio tumor. Então o tumor ele tem uma linha empaliçada, essa linha empaliçada no limite do tumor, então são células basaloides alinhadas, formando como uma cerca. Essas células elas estão alinhadas com seus núcleos alongados, em posição vertical, apontados para o centro. A célula em si é uma célula basaloide, é uma célula com pouco citoplasma, e aqui nós temos uma penetração na derme. Observamos o estroma da derme com fibras colagênicas pintadas em rosa pela coloração, e temos aí o tumor do carcinoma basocelular. Então, levando aqui em consideração que essa mucina e também uma estrutura, uma deposição mixoide, ela acontece também na derme, também no espaço que está abrigando os tumores, que é o estroma.
uma fotografia mais de perto, né, da mesma estrutura anterior. Então, para que a gente observe com maior clareza algumas estruturas, como vasos, como essa formação artefata quando da construção da lâmina, que nos autoriza a observar essa clivagem entre o tumor e o estroma. Lembrando aqui da paliçada, então observem as células dispostas longitudinalmente, com núcleos alongados apontados ao centro, e observamos também que o tumor ele apresenta uma rarefação das células mais no nível central por conta da produção dessa mucina. E temos aí o estroma, onde se encontra um infiltrado inflamatório esse que é muito comum na avaliação dos carcinomas basocelulares e representam uma defesa do organismo, uma defesa da pele a essas células que são células cancerígenas. Então observe a paliçada periférica no tumor, o nível de clivagem preenchido por mucina, o infiltrado inflamatório, composto aí normalmente por linfócitos, aqui uma visão desse tumor, uma visão em uma magnificação menor, onde observamos as redes de tumores adentrando a derme. Então, aqui nós observamos um folículo piloso, então significa que a epiderme está logo acima. Esse tumor ele vem principalmente das células da camada basal e das células do anexo folículo piloso. Daí nós termos uma coloração basaloide dessas células da periferia, tanto do folículo quanto da epiderme, bem parecidas com a coloração basaloide, a coloração mais azulada, presentes no tumor, que também são mais intensos na periferia, visto termos ali uma estrutura empaliçada. Então observamos que esse é um tumor que ele tem vários pequenos contribuintes. Então ele vem lá da epiderme, ele vai se soltando, vai penetrando, é um tumor infiltrativo. Então a gente tem lesões nodulares, lesões micronodulares. Então nós podemos ter aqui acesso a um carcinoma basocelular micronodular, ou um carcinoma basocelular nodular, ou mesmo um carcinoma basocelular com um padrão mais de penetração irregular, esturiforme, um padrão mais relacionado à agressividade. Então, a agressividade e recidiva são mais comuns nesses padrões onde existem micronódulos, onde existem uma penetração por pequenas ilhas, por pequenas redes, o que traz um risco maior de recidiva tumoral ou mesmo de não conseguir retirar totalmente o tumor.
Então, aqui nós conseguimos ver a arquitetura desse tumor, a sua invasão. Observem que, embora a margem vista pelo patologista esteja livre de tumor, é uma margem exígua. Essa tumoração está bem próxima. Então, isso significa que pode haver, por exemplo, estruturas como essa aqui separadas em uma posição mais profunda. Aqui nós temos um tumor que acontece mais superficialmente. Então, observamos aqui muito claramente as células basofílicas, núcleos são a sua principal contribuição da célula para o tumor. O citoplasma é escasso. Temos a paliçada na periferia desse tumor. O tumor ele é bem superficial, é um tumor que vem aqui da epiderme, de sua camada basal. Aqui podemos ver um infiltrado inflamatório. Também conseguimos ver uma glândula, uma parte aqui da glândula sebácea. E chama a atenção esse infiltrado inflamatório. Aqui vasos sendo vistos na derme, a derme superficial. E observem que a epiderme ela se encontra em normalidade nessa porção aqui mais lateral, mais esquerda, com sua camada basal basofílica se assemelhando à paliçada periférica do tumor. Mas aqui nessa região nós já conseguimos observar uma modificação com o acoplamento do tumor. Uma visão mais próxima, aqui conseguimos ver a glândula sebácea, o infiltrado inflamatório, a paliçada do tumor, do carcinoma basocelular, com suas células basaloides. O centro ele se mostra menos denso que a periferia, que a paliçada da periferia. Nós vamos conseguir observar também um nível de clivagem ao redor do tumor, onde se acumula mucina, e a epiderme lá, enquanto distante do tumor, se mostra uma epiderme normal. Então, mais uma vez, uma visão do processo inflamatório, os vasos aqui presentes, a glândula sebácea, o tumor, o carcinoma basocelular, sua paliçada periférica, infiltrado linfocítico. Então vejamos aqui que a epiderme ela já apresenta nessa posição uma tumoração, um infiltrado inflamatório de defesa, uma reação ao tumor, mas essa parte superior, onde observamos a epiderme, vai tudo normal com a epiderme. Então, na hora que começa a aparecer tumor, começa a aparecer também um infiltrado inflamatório. Aqui nós vimos uma desorganização da epiderme pelo acoplamento do tumor, a paliçada periférica desse tumor, um certo nível de clivagem nesse ponto. Aqui conseguimos ver bem a paliçada e a distância desse tumor em relação ao estroma. Então aqui o carcinoma basocelular, sua paliçada periférica, sua
seu rechaçamento ao estroma, ou seja, a clivagem que existe, essa clivagem artefato que é preenchida por mucina. A parte mais central do tumor, observamos um certo afastamento das células em relação ao que a gente vê na periferia. É muito comum, às vezes, nós termos dificuldades eh, quando temos cortes do folículo piloso, que se parece muito com o tumor e mostram o folículo lá no centro, o pelo lá no centro e as estruturas de células queratinocíticas com a sua camada basal no seu entorno. Então deve-se ter uma atenção, até porque pode existir associação do tumor ao folículo piloso. O tumor pode estar nascendo do próprio folículo piloso. Uma aproximação onde conseguimos ver bem essa, essa linha de clivagem entre o tumor e o estroma. Lembrando que essas células produzem mucina para preencher. Na realidade, a mucina é produzida pelos fibroblastos, né? Essa célula produz a estromalizina, que separa o tumor. Mas também elas conseguem produzir esse material mucinoso, mixoide, que fica no seu centro. Os fibroblastos também produzem material mixoide. Então vemos essas ilhas tumorais que em sua aproximação conseguimos observar algumas células um pouco diferentes. Células mais rosadas, ou seja, células eosinofílicas, que representam células queratinocíticas que podem estar em queratinização. Então, isso pode acontecer dentro do próprio tumor de carcinoma base celular, ou seja, é como se a célula ela procurasse a manutenção de suas funções. Inclusive, elas podem fazer as pérolas córneas. Então, observamos como é diferente essa célula com um citoplasma maior, eosinofílico, um núcleo vesicular, que é característico, inclusive, do carcinoma espinocelular. Então, aqui são células que podem acontecer dentro do próprio tumor, né, com esse padrão vítreo que é comum do carcinoma espinocelular. E aí, obviamente, devemos ter uma atenção para identificar, em algumas situações, a possibilidade de carcinoma metatípico ou carcinoma basocelular e espinocelular, um carcinoma misto. Mas o que a gente vê normalmente são células basaloides com núcleos alongados, o citoplasma contribuindo pouco para a formação,
Mitoses típicas podem ser encontradas. Aqui uma mitose. Então aqui as mitoses típicas. E aqui temos um material mixoide, que pode ser encontrado neste tumor de carcinoma base celular, ou nesse tumor, já que ele não está aqui. Observe o infiltrado inflamatório e a diferença das células neoplásicas. Aqui uma mitose. Para as células linfocíticas. Vejam o capricho aqui da separação do tumor do estroma, o processo inflamatório. O estroma mais rosado por conta das fibras colágenas. E aqui o tumor. Aqui mais uma vez o tumor. Então vejam que esse tumor ele vem da epiderme, ele vai se aprofundando. Nível de clivagem, mucina no seu entorno. Uma foto mais distanciada mostrando o tamanho do tumor, a penetração, inclusive a invasão aqui da margem profunda. Então, tumor, epiderme normal, tumor, 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 tumor. Então, aqui já um outro caso, onde observamos o tumor, células mais basaloides, mas observamos também aqui folículos pilosos, com o seu folículo, com o seu pelo. Uma pista são os infiltrados inflamatórios. Então conseguimos ver o infiltrado inflamatório, que chama a atenção. O próprio tumor basaloide. Conseguimos ver uma estrutura basaloide diferente, com crescimento na epiderme, e as clivagens.
E, obviamente, o tumor bem superficial conectado à epiderme. Então, mais uma vez, a clivagem, separando o tumor, processo inflamatório inicial e o tumor superficial. Então, a mesma foto, numa magnificação menor. Então, conseguimos observar glândulas sebáceas, folículos pilosos, folículos pilosos, folículos pilosos, tumor, tumor, tumor. Aqui nós temos possivelmente uma associação tumor com folículos pilosos, ou mesmo só o tumor. Esse centro aqui, essa papila possível, parece até um folículo, mas realmente é como uma papila. Então, um tumor aqui também, tumor, tumor, folículo piloso, glândula sebácea, infiltrado inflamatório. Aqui observamos as células basofílicas com paliçada periférica, com clivagem do tumor, com um processo inflamatório importante no seu entorno. Aqui nós temos uma formação desse tumor mais disforme, como se fossem dedos finos penetrando em profundidade. Isso é muito comum no que a gente chama de tipo morfeiforme ou esclerodermiforme. Vejam o processo inflamatório no seu entorno. Então, aqui um tumor de mais difícil tratamento, porque a penetração muitas vezes não é visto, não é percebida a olho nu na superfície da pele. Veja um infiltrado inflamatório e a penetração em profundidade desse tumor. Aqui as redes e essa estrutura que até você tem menos possibilidade de avaliação de paliçada, se torna muitas vezes mais complicado o diagnóstico, principalmente quando detectamos esse tipo de infiltração muito profundamente em margens, como na cirurgia de Mohs, na cirurgia micrográfica. Observem que são células basaloides, o núcleo tomando mais parte na representação, a paliçada periférica, mas quando falamos em lesões muito pequenas, essa paliçada não é mais tão visível. Essa paliçada não é mais tão visível quanto nas estruturas maiores. Então, observamos uma coloração que vai diferenciando do rosa, que são por conta da substância mixoide que está associada ao próprio infiltrado. Então, vejamos o processo inflamatório reativo. Essas estruturas estão no estroma, afastando as fibras colágenas, penetrando estruturas basaloides, com grande infiltrado inflamatório. Então, fazer uma cirurgia para a retirada dessa lesão
exige margens maiores, exige a possibilidade da realização da cirurgia micrográfica. Tá aqui observando o tumor mais azulado, mais basaloide. Aqui observamos essa penetração que inclusive disfarça muito o tumor, porque ele vai perdendo aquele quantitativo de pigmentação basaloide que seria visível quando as redes são maiores. Então se torna mais difícil a identificação, mas algumas situações nos chamam a atenção, como o infiltrado, como as clivagens. Então, uma aproximação mostrando esse infiltrado inflamatório, mostrando essas células basaloides nessas ilhas ou nessas redes que estão penetrando, mostrando a agressividade do tumor. Aqui nós conseguimos ver uma estrutura tumoral que vai penetrando a derme. Aqui temos os folículos pilosos, glândula sebácea acoplada ao folículo piloso, a epiderme, e conseguimos ver essa estrutura de um tumor esclerodermiforme. Então, esse padrão estouriforme na penetração da derme, pequenas ilhas em formato estelar, aproximando, conseguimos ver fibras elásticas quebradas, a elastose ou elastólise, elastose solar por conta da elastólise. Então ela dá essa coloração acinzentada. Vemos aqui um tumor separado pela clivagem, tumor basaloide com periferia contendo a paliçada. Aqui a epiderme normal. Observamos a sua camada basal parecida com a paliçada. E o infiltrado inflamatório. Então aqui a elastose solar. Aqui um tumor, células basaloides e a clivagem. São células basofílicas, células basalioides. Aqui uma paliçada. Essa paliçada que a gente vê. Semelhante da camada basal. Elastólise.
fibras elásticas sendo quebradas. E observamos essas pequenas ilhas tumorais que são referência para a recidiva do tumor. Pequenas ilhas espaçadas em meio ao estroma. Aqui observamos um folículo piloso e diversos tumores no seu entorno. Pequenas ilhas em um tumor morfeiforme ou esclerodermiforme. Aqui a representação desse tumor morfeiforme. Então ele não tem espaços grandes. Aqui temos os folículos pilosos. Esses folículos cortados longitudinalmente e tumores espaçados no padrão esclerodermiforme. Não existe muitas vezes uma massa, um nódulo que eleve a pele e então se torna difícil identificar até onde vai o tumor. Daí a sua dificuldade no tratamento. Então observamos aqui o processo inflamatório. Vemos aqui glândulas sudoríparas. Já o início do tecido celular subcutâneo. Então o estroma com infiltrado inflamatório. Filtrado inflamatório. Glândulas sudoríparas. As maiores são glândulas apócrinas. Folículos pilosos. Aqui com a seta vermelha, observamos um nervo. Então é interessante observar se esses nervos se eles são atingidos pelo tumor, pois quando atinge o tumor se torna mais grave. Aqui diversos aglomerados celulares de carcinomas de células basalioides, células basofílicas, e são tumores. Aqui também temos um aspecto de distribuição do tumor em pequenas estruturas, mas de grande agressividade, penetrando a derme. Outra situação importante é a visualização desses tumores próximos a vasos. Próximos a vasos, processo inflamatório pesado e os tumores próximos a vasos. Embora o carcinoma basocelular rarissimamente emite metástases, porque ele precisa desse estroma específico. Então vejam os vasos e os tumores próximos a esses vasos. Então, já bem penetrados.
vemos uma desorganização com infiltração inflamatória, o estroma desorganizado por conta do tumor, com bastante infiltração inflamatória, fibras colágenas em vermelho, infiltrado inflamatório, células tumorais. Nessa fotografia, vemos aqui o folículo piloso, a haste do folículo, glândula sebácea. E aí temos estruturas que vão saindo da epiderme de uma forma diferente, um infiltrado inflamatório já no seu entorno, chamando a atenção para a reação, para a defesa. E aqui observamos no aumento maior que se trata de um carcinoma base celular esclerodermiforme, então com padrão de invasão estudiforme, células basaloides penetrando a derme. Um aumento maior, maior magnificação, onde observamos inclusive as clivagens entre o tumor e o estroma, os processos inflamatórios. Então chama a atenção essa separação do tumor do estroma. Aqui vemos aqui as células tumorais separadas do estroma. E o infiltrado inflamatório. Tem infiltrado inflamatório nessa região. Aqui já temos uma imagem de um tumor mais coeso, um tumor mais conectado. Embora seja um tumor composto aí por micronódulos, mostrando calcificação, processo inflamatório, infiltrado inflamatório. Aproximando, vemos a paliçada na periferia tumoral, vemos a clivagem com o estroma, as células basofílicas, padrão basalioide, maior magnificação, vimos a paliçada, vimos o processo inflamatório, vemos a clivagem com mucina. Aqui observamos essa separação, vemos bem os núcleos alongados das células basalioides, a paliçada, pequeno infiltrado aqui. Aqui observamos calcificação no tumor e
as ilhas muito próximas, coesas, conectadas. Aqui um outro tumor, também de carcinoma base celular, clivagem, infiltrado inflamatório. O tumor aqui ele mostra um nível de separação entre essas ilhas, tendo muitas vezes um padrão de agressividade maior. Aqui temos um pelo, uma haste pilosa, outra haste pilosa e a estrutura mais basofílica saindo da epiderme. Vejam a epiderme eosinofílica em relação a essa estrutura e de repente a penetração dessa estrutura na derme. Aqui estando mais coesa, aqui estando mais separada. Então, as células mostrando a clivagem, mostrando a paliçada periférica, células mais basaloides, mais basofílicas que a camada epidérmica, que é eosinofílica em relação a ela. Em aproximação, vemos células que são muito parecidas, então não existe um padrão de pleomorfismo. Aqui nós já vemos pigmentação, então é comum que esse carcinoma base celular ele faça diagnóstico diferencial com melanoma. Aqui uma visão mais ampla, uma magnificação menor, onde observamos estruturas tumorais mais pigmentadas, com pigmentação melânica, e estruturas sem essa pigmentação. Aqui nós já vemos um tumor bastante melânico, com muita pigmentação, o que chama a atenção para o diagnóstico de carcinoma, digo, de melanoma. Contudo, temos aqui uma vasta representação do carcinoma basocelular. Então, na histologia fica fácil observar essas redes, esses nódulos, essas massas basalioides tumorais e as mesmas com pigmentação, o que diferencia do melanoma. Aqui conseguimos ver um tumor, o que nos chama a atenção para o diagnóstico, um tumor de carcinoma base celular, e aqui o tumor de base celular com pigmentação. Então vemos aqui essa pigmentação às custas de melanina, pigmentação marrom a preta. Magnificação maior, então vemos essa pigmentação ocupando ali o centro do tumor. E a parte não pigmentada, mostrando que são células basalioides com paliçada periférica, representando um carcinoma basocelular. Então aqui vemos outro aspecto também que nos lembra o CBC, que é a sua separação do estroma. Aqui já observamos um tipo de CBC adenoide cístico, CBC cístico adenoide, onde temos espaços
que são preenchidos por material mixoide. Nós temos aqui o tumor composto de células basofílicas e com paliçada periférica. Então vimos aqui a paliçada, o material mixoide, as células basofílicas, algumas estruturas que chamam muita atenção para o diagnóstico de CBC, um infiltrado inflamatório, podemos encontrar mucina. Então avaliamos aqui a celularidade, realmente uma celularidade muito sugestiva, núcleo alongado, núcleo basofílico, citoplasma pobre. Então temos aqui esse acúmulo de material mixoide, as células tumorais, material mixoide, estroma normal. Na realidade, o estroma está com um processo inflamatório e ele tem material mixoide também, fica mais acinzentado. Então, uma visão com uma magnificação menor, onde observamos o cisto adenoide CBC, CBC cisto adenoide, cisto adenoide, maior magnificação. Aqui conseguimos observar nessa própria estrutura pérolas córneas que podem acontecer representando um nível maior de diferenciação, fazendo com que as células produzam a camada córnea. Sempre nessas ocasiões deveremos procurar a possibilidade de um castoma metatípico, um castoma que ao mesmo tempo ele é basocelular e ele é espinocelular. Aqui vemos maior pigmentação eosinofílica dentro do tumor, existindo aí a possibilidade de aparecimento de células pleomórficas. Embora vamos procurar para diferenciação do metatípico, se existe clivagem, se as células são monomórficas, ou seja, as células são muito parecidas, já que existe um pleomorfismo no carcinoma espinocelular. Vamos procurar essa formação de pérolas de queratina, vamos procurar células vitrificadas, citoplasmas grandes, núcleos vesiculares, são características do carcinoma espinocelular. Então, a visão de menor magnificação, mostrando essa queratinização, uma maior eosinofilia em meio à basofilia do carcinoma basocelular. Esse é um carcinoma cístico adenoide, vendo aqui infiltração do estroma. Aqui nós temos um carcinoma basocelular superficial. Então, saindo aqui da epiderme e penetrando a derme.
Aqui uma visão mais aproximada, mostrando a separação entre o tumor e o estroma. Então veja aqui essa estrutura de clivagem artefata que é preenchida em vivo pela mucina paliçada periférica, as células basofílicas saindo da epiderme, que é mais eosinofílica. Aqui observamos já uma maior quantidade de celularidade da base da zona de membrana basal da epiderme e vemos as clivagens. Então isso já referencia a possibilidade de tumor. Outra é a infiltração linfocítica presente. Aqui temos a epiderme e aqui embaixo temos um tumor. Agora esse tumor aqui, vejam a diferença de celularidade. Células basofílicas à direita, células eosinofílicas à esquerda. Células com núcleos alongados, basofílicos, células com núcleos não tão basofílicos, um citoplasma eosinofílico importante, pleomorfismo, as células são diferentes, aqui as células são monomórficas. Então aqui temos uma parte do tumor que é carcinoma basocelular e outra parte que é carcinoma espinocelular. Então aqui está um carcinoma metatípico, um carcinoma onde existe tumoração por CBC e tumoração por SEC. É um carcinoma esclero e base celular, ou seja, ele é ao mesmo tempo base celular e espinocelular. Aproximando, nós vemos células queratinizadas, células pleomórficas, citoplasma róseo maior, núcleos vesiculares, característico do carcinoma espinocelular. Então, a magnificação um pouco maior que a anterior, quando vimos as duas estruturas, carcinoma basocelular à direita e carcinoma espinocelular à esquerda. Lembrando que o carcinoma espinocelular ele é bem mais grave que o basocelular. Carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular. Aqui carcinoma basocelular, carcinoma basocelular. Então existe realmente, e carcinoma espinocelular, existe realmente uma associação dos dois tumores. Aqui nós já vimos um carcinoma basocelular de um padrão de micronódulos. Também um carcinoma de difícil tratamento, porque é muito comum que haja isso aqui, haja comprometimento da margem cirúrgica, porque ele não produz uma elevação da epiderme, uma elevação da pele em placa que possa justificar a ampliação da margem. O sujeito, o dermatologista, ele não entende que existe tumor naquela região. E esse tumor ele é muito agressivo, ele é recidivante, não tão agressivo quanto o metatípico, que é esclerose basocelular, ou seja, ele é espino e baso ao mesmo tempo, e como o esclerodermiforme. Então aqui vemos a massa tumoral penetrando a derme, um infiltrado inflamatório. Aqui nós já vimos uma pigmentação mais rósea, com pérolas córneas, então já fazemos ali, aventamos a possibilidade de um carcinoma basocelular com um carcinoma espinocelular, ou seja, um carcinoma
metatípico. Quando aproximamos, nós vemos essa imagem de células vítreas, pleomórficas, núcleos vesiculares, citoplasma importante. Então, fazemos realmente o diagnóstico de carcinoma baso e espinocelular, metatípico, infiltrado inflamatório importante, pérolas córneas, infiltrado importante, e redes de carcinomas basocelulares. Aqui nós temos uma formação especial do carcinoma basocelular. Essas redes conectadas representam o fibroepitelioma de Pincus, uma forma de carcinoma basocelular. Nós conseguimos ver nessas redes finas que elas permanecem com a sua separação ao estroma, a sua paliçada periférica, mas também pode haver pérolas córneas. Então veja essa pérola córnea no centro aqui dessa rede de conexões do fibroadenoma de Pincus. Então a parte superior mostrando que ele vem da epiderme e vai penetrando em conexão à derme, formando uma rede. Então aqui uma magnificação menor mostrando o fibroadenoma em penetração. A mesma coisa mostrando o fibroadenoma. Infiltrado inflamatório. Então, uma magnificação maior, mostrando as conexões, a paliçada periférica. Então existe uma conexão entre essas estruturas que vêm da epiderme. Também podemos ter no carcinoma basocelular estruturas que a uma pequena magnificação chamam muito a atenção para o diagnóstico do carcinoma basocelular, mas que quando fazemos uma aproximação, aumentamos a magnificação, vemos pleomorfismo, vemos uma certa atipia das células. Então, os carcinomas basocelulares eles podem apresentar esse tipo de característica, não sendo tão comum. Então, não vemos aqui a paliçada, vemos aqui sim as estruturas em rede, vemos a separação do estroma, mas não conseguimos ver a paliçada, não vemos as células monomórficas, não vemos os núcleos representativos da forma como vemos num carcinoma basocelular habitual. Então, mas é um carcinoma basocelular, mostra o infiltrado, a separação do estroma, e conseguimos ver algumas estruturas mais parecidas com o carcinoma basocelular, mas isso aqui leva a alguma dificuldade no diagnóstico. Então, por exemplo, aqui nesse tumor, essa parte aqui, ela parece mais com o carcinoma basocelular, mas quando vamos a essas outras estruturas, o pleomorfismo é muito intenso.
Então, vemos aqui diversas redes do tumor, diversas massas do tumor. Obviamente, temos mais dificuldades quando encontramos uma estrutura dessa forma. É um CBC, mas um CBC com células pleomórficas. Da mesma forma, quando encontramos CBCs que modificam a sua estrutura de apresentação, por exemplo, aqui na parte mais próxima à epiderme, os CBCs você consegue ver, de certa maneira, a paliçada, você consegue ver as células mais basofílicas, mas essa parte aqui do tumor, ela se torna um pouco mais diferente. Então aqui nós vemos a parte normal, digamos assim, seria a parte com células mais parecidas, com paliçada, mas aí nós temos uma parte, e observamos aqui a parte de baixo, seria o CBC habitual, e a parte de cima um CBC mais diferente, com uma representatividade maior do citoplasma, onde não vemos a paliçada. Mas uma boa pista é a presença de CBCs na região mais habituais. Então aqui nós conseguimos ver que os núcleos estão mais afastados porque o citoplasma é mais representativo. Então aqui conseguimos ver a diferenciação das células, ou seja, a célula tendo ali a sua divisão, o seu limite bem representado pelas linhas traçadas aí entre os citoplasmas. Então não costumamos ver isso aqui no CBC, mas quando observamos de um lado o CBC habitual, do outro outras massas, podemos estar diante de células atípicas de um CBC. Embora também possa ser uma associação de patologias. Então aqui nós temos o CBC em seus pequenos nódulos, suas pequenas redes, mas encontramos formatações próximas àquela formatação inicial, com paliçada, encontramos formações diferentes, que mesmo assim ainda são CBCs, mas trazem um diagnóstico mais complicado. Mas observamos que isso aqui não é normal. Então, o cirurgião micrográfico ele deve entender da normalidade, sobretudo. Então, vejam aqui que nós temos células basalioides, com núcleo alongado, mas temos aí uma aparência de um citoplasma mais claro, o que não é comum. Mas a pista é ter CBC ao lado dessas estruturas, estruturas de CBC ao lado das mesmas. Se não tivéssemos essa conexão, pensaríamos em outras patologias, né? Patologias que mostram esse tipo de crescimento celular, células mais claras em conexão, em redes. Aqui temos mais uma vez um CBC e observamos áreas mais acinzentadas, mais claras. Então, formações que chamam a atenção, que podem parecer fibras elásticas, mas podem também ser, quando mais rosadas, aqui temos uma parte mais cinzenta, que seriam as fibras elásticas, mas temos uma parte mais rosada, mais mixoide. Então pode ser elastólise, mas quando penetradas, a elastólise acontece na parte superior, quando penetrada,
nós temos então a possibilidade de material amiloide. Por exemplo, a amiloidose sistêmica, ela pode trazer esse tipo de aparecimento, onde encontramos as células tumorais entre substâncias amiloides. Então aqui conseguimos ver esse material mais cinzento, mais próximo à elastólise, fibras elásticas, e aqui um material mais rosado, branco rosado, mais próximo do material amiloide. Também poderemos observar estruturas circundadas por processo inflamatório potente. Esse processo inflamatório potente, ele pode ser em algumas vezes confundido com que esse caso ele tinha as duas situações. Na parte superior, ele tinha esse material, essa representatividade de linfócitos, e aqui ele tinha essas células bem parecidas com a conformação linfocítica, mas que são, na realidade, células melanocíticas. Aqui se trata de um melanoma metastático e não de células inflamatórias. Essa estrutura é uma estrutura que não está dispersa, ela está em nódulo. Vejam aqui as fibras colágenas em torno, e ela estava exatamente abaixo dessa estrutura de infiltração linfocítica. Então aqui um melanoma metastático. Outras estruturas podem simular o carcinoma basocelular, mas a gente vê que são estruturas conectadas à epiderme, estruturas com cistos, que são, na realidade, estruturas de ceratose seborreica, com seus pseudocistos, seus pseudofolículos. Então, aqui nós não temos a desconexão da epiderme. A estrutura ela é toda compactada na epiderme. Tem processo inflamatório? Sim. Inclusive, muitas vezes ela é bem irritada. Bom, então finalizamos a segunda aula do nosso curso de dermatopatologia oncológica. Convido para a próxima aula sobre carcinoma espinocelular.